Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula eu estarei falando sobre proporção entre segmentos. Podemos dizer que 4 segmentos são proporcionais nessa ordem, como eu coloquei aqui, o segmento AB, CD, EF e GH. Eles são segmentos proporcionais se existe a seguinte proporção: a razão entre os dois primeiros tem que ser igual à razão entre os dois segundos. Então, vamos ver aqui através de um exemplo. Eu tenho aqui esses dois segmentos primeiros aqui, ó, o AB e o CD. A razão entre as medidas desses dois segmentos, eu vou montar uma fração, né? A razão entre eles. AB está para CD, ou seja, 3 está para 9. Então, a razão entre os dois primeiros é de 3 nonos. Simplificando, 1/3. Essa razão tem que ser igual à razão entre os dois últimos. Então, vamos analisar os outros dois segmentos aqui, que são os segmentos EF e GH. Se eu montar uma razão entre eles, ó, o EF está para GH. E aí eu vou colocar as medidas de EF, que é de 2 centímetros, e GH, que são 6 centímetros. Eu chego à fração 2/6. E eu posso simplificar essa fração também dividindo por 2, que eu encontro 1/3. Observem que as razões entre os dois primeiros e os dois últimos segmentos foram iguais. Então, isso significa que esses 4 segmentos formam uma proporção nessa ordem ali apresentada. Agora, considere esses outros 4 segmentos que eu coloquei aqui. Também o segmento AB com medida 5, o segmento CD com medida 10, o segmento EF com medida 20 e o segmento GH com a medida de 40. Vamos ver se esses segmentos eles são proporcionais. Eu vou montar a razão, né, nessa ordem apresentada entre AB e CD. AB mede 5, CD mede 10. Então, eu cheguei à razão 5/10. 5/10 eu consigo simplificar, dividindo por 5, né, em cima e embaixo, e encontro a fração 1/2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois segmentos, que é o segmento EF e o segmento GH. EF tem medida 20 e o segmento GH tem medida 40. Eu posso dividir por 20 em cima e embaixo, que eu vou simplificar essa fração. Vai dar 1/2. Então, eu encontrei razões iguais. Significa que esses segmentos formam, nesta ordem, uma proporção. Agora, vamos ver a aplicação disso aqui através de alguns exercícios. No primeiro tem aqui os segmentos AB, CD, EF e GH formam nessa ordem uma proporção. Já foi afirmado que esses segmentos formam uma proporção, ou seja, a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Então, sabendo disso, qual é a medida do segmento EF? Se AB vale 0,6 metros, CD vale 14 centímetros e GH vale 210 milímetros. Primeiro de tudo é que você tem que ter todos esses comprimentos com a mesma unidade de medida. Então, aqui cada um deles foi dado numa unidade diferente, um em metro, outro em centímetro e outro em milímetro. Você vai escolher uma dessas unidades e vai transformar as outras para esta que você escolheu, antes de montar aqui a proporção. Então, eu vou escolher aqui o centímetro, que é um número que está inteiro, que não está um número muito grande. Então, eu vou manter em centímetros. Quem que eu vou precisar transformar? Eu vou precisar transformar o AB, que está como 0,6 metros. Como que eu transformo de metro para centímetro? Basta eu multiplicar por 100. Então, 0,6 vezes 100 dá 60 centímetros. Agora, eu vou transformar o segmento GH, que está como 210 milímetros. E como que se transforma milímetro para centímetro? Eu vou dividir por 10. E aí, 210 dividido por 10 vai dar 21 centímetros.
Pronto, fiz as transformações entre as unidades de medida e agora eu vou montar a proporção. Lembrando que eu tenho que seguir a ordem apresentada aqui, ou seja, AB está para CD, assim como EF está para GH, tá? Eu coloquei na ordem apresentada. E eu vou fazer as substituições com os valores correspondentes. Eu sei que AB tem 60 centímetros, então eu vou colocar aqui 60 sobre CD. CD tem 14 centímetros, então sobre 14. Tem que ser igual ao segmento EF, que eu não sei quanto é. Eu posso manter EF ou posso colocar um X, que é um valor desconhecido, é incógnita aqui da questão, sobre o segmento GH, que vale 21 centímetros. Eu estou utilizando aqui esse conceito de proporção entre segmentos para poder encontrar a medida de um desses segmentos. Eu já sei que as razões são iguais, por isso eu igualei essas duas razões. E aí eu tenho aqui uma proporção onde existe uma incógnita. Então eu posso, quando eu tenho uma fração assim, duas razões, né, com o sinal de igual, uma proporção, eu vou utilizar a propriedade das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Simplificando, é multiplicar cruzado. Então, você vai multiplicar cruzado. Eu vou pegar primeiro a linha do x aqui, tá? O 14 vezes x. 14 vezes x dá 14x. E 60 vezes 21, que dá 1260. Aí eu fiquei com 14x igual a 1260. Eu vou passar esse 14 para o outro lado, dividindo. E ao realizar essa divisão, eu encontro 90. E aí, como todas as medidas estão em centímetros, o resultado também saiu em centímetros. Então, qual a medida do segmento EF? Segmento EF tem 90 centímetros. Vamos aqui para o próximo exemplo. Os segmentos AB, CD, EF e GH formam nessa ordem uma proporção. Mesma coisa, já foi afirmado que eles formam uma proporção. Então, a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Qual é a medida GH se AB vale 15 decímetros, CD vale 100 centímetros e EF vale 1.200 milímetros? Conforme nós fizemos a anterior, temos que ter todos os segmentos com a mesma unidade de medida. Nesse caso aqui, eu vou escolher decímetro, tá? Então, o AB já está em decímetro. Eu vou transformar o segmento CD, né, que está em 100 centímetros, vou transformar essa unidade para decímetro também. Transformar centímetros para decímetros, basta dividir por 10. 100 centímetros, 100 dividido por 10 dá 10. Então, isso é equivalente a 10 decímetros. Agora, eu vou transformar o segmento EF. O segmento EF tem 1.200 milímetros. Como que eu transformo milímetro para decímetro? Eu vou dividir por 100. 1.200 dividido por 100 dá 12. Então, são 12 decímetros. Agora que eu fiz as transformações, todos os segmentos estão com a mesma unidade de medida, eu vou montar ali a proporção entre os segmentos, sabendo que AB está para CD, assim como o segmento EF está para o segmento GH. E vou fazer agora as substituições. AB vale 15, então vai ficar 15 sobre CD vale 10 decímetros, igual EF vale 12 e GH é o que nós não sabemos, eu vou chamar de X. Então, eu tenho aqui, né, uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Eu vou usar a propriedade fundamental das proporções, ou seja, eu vou multiplicar cruzado. Vou pegar essa linha do X aqui primeiro, tá? 15 vezes X, que dá 15x, igual a 10 vezes 12, que dá 120. Agora, eu vou passar esse 15 para o outro lado dividindo, e aí eu vou ficar com 120 dividido por 15, que dá 8. O resultado aqui saiu em decímetros também.
Se eu quiser colocar em outra unidade de medida, se a pergunta estiver especificando, né, alguma unidade, eu faço a transformação novamente, se for necessário. Se você tem alguma dificuldade em realizar as transformações entre as unidades de medida, como eu fiz aqui rapidinho, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico com detalhes como que você pode fazer essa transformação. Deixei o link aqui na descrição e no card para você acessar. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa aula. Se esse vídeo te ajudou, clica aí no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também está estudando esse conteúdo, da sua sala, da sua escola, né, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.